Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalks, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Está começando mais um Transportalks com apoio Scania, carregada de futuro. Acesse soluçõesscania.com.br e saiba mais sobre o futuro do transporte. Transportalks é um patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Volkswagen Meteor, pense gigante. E o programa Transportalks tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalks, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Toda semana aqui nessa mesa a gente traz as pessoas que transportam o Brasil de verdade para falar sobre tecnologia, sobre as operações de transportes, tendências e tudo mais que movimenta a nossa vida. E você, claro, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E olha só, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aqui na TV Transporta Brasil e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu agradeço demais a você que está conosco sempre, dando like, participando dos nossos conteúdos. É bom demais ter vocês a bordo. E hoje a gente vai conversar com um transportador, um cara que transporta o Brasil de verdade, que tem uma empresa familiar e vai contar para a gente algumas coisas sobre aluguel de caminhões, sobre a gestão da operação e muitas outras coisas que são importantes para quem é do ramo. E antes disso, a gente vai ouvir a palavra dos nossos patrocinadores, porque esse programa aqui é patrocinado pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, pela Scania e pela Volvo. Roda aí. Sempre pensamos no futuro, pois ele é recheado de temperos que dão um sabor especial à nossa imaginação. O futuro traz esperança, traz objetivos, traz inovação e traz oportunidades. Mas se esses tantos futuros não virarem presente, se tornam somente rastros de poeira. Nós da Scania somos a força motora que conecta o transportador ao futuro através do agora. Conduzimos a mudança para que o transporte não viva de sonhos, mas viva de realidades. Com a melhor solução em cada operação, com o apoio de uma marca que é muito mais que caminhão, ônibus, motores e serviços. Com tecnologias que respiram inovação e que movem o mundo numa única direção. Sempre adiante. Scania, carregada de futuro. Nossa, gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Bruto! Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raiva, saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raiva, saudade, meteoro da paixão. Você viu, cara? O que eu faço agora? Faz uma selfie. Meteor da Volkswagen. Mas pode chamar de Meteoro da Paixão. Pois só quem sonha consegue alcançar. Volkswagen Meteor, pense gigante. Nós estamos com a Volvo rumo ao zero acidentes. Meu nome é Ignésio, sou diretor de operações aqui da Expressa Nepomuceno. A Expressa iniciou suas atividades em outubro de 1959. A nossa frota ela é composta por 5.800 veículos e equipamentos. Nós temos investido muito no quesito segurança. Nós procuramos o que há de melhor, tanto pessoas quanto máquina. A nossa imagem junto à sociedade e também aos clientes sempre nos destaca nesse quesito, como sendo um dos transportadores com o menor índice de acidente. Um dos motivos, que nós sempre optamos pela Volvo é um diferencial que a marca tem, que a cabine é uma célula de sobrevivência. E nós passamos isso para os nossos motoristas e eles se sentem muito confiantes de que isso realmente vai protegê-los.
Nós precisamos de pessoas engajadas, comprometidas e que realmente eles tenham sempre o objetivo do comportamento seguro. Então, sermos convidados pela Volvo em participar do desafio Zero Acidentes, certamente irá contribuir para nos elevar em outro patamar e também nos fortalecerá para conquistarmos o certificado ISO 39001. Certamente fará diferença essa parceria que nós estamos fazendo. É isso, rapidinho, né? E hoje a gente recebe aqui no Transportalks uma pessoa que transporta o Brasil de verdade, que tá a par das operações, é um cara que é pioneiro, viu? Apesar da pouca idade, é um cara que é pioneiro nos transportes. Eu tô aqui com o Rômulo Ramos Dias. Seja bem-vindo, Rômulo. Muito obrigado, Léo. Fico muito feliz em ter sido convidado e eu adoro falar sobre transporte, sobre o trabalho, sobre toda a operação que envolve tudo que é relacionado a caminhão e a logística em geral, para provar que não é só uma moda, que não é só um trabalho amador, que não é só alguma operação de que um cara que tem a paixão ele vai lá e faz. Não, é altamente profissional, é muito complicado, você precisa ser muito profissional para você não falir, e tudo isso eu já tenho adquirido antes mesmo de completar a maioridade. Exatamente, é por isso que eu te convidei, porque você é um cara que tem essa paixão, assim como a gente tem também, mas você é uma pessoa que está envolvida nas operações, que faz acontecer, e lá na R3, isso. Você tem lá as suas funções, e queria que você contasse um pouco da história da R3, de onde surgiu. Eu sei que vocês têm um passado e também hoje com a usinagem, além da logística, e também fazem o transporte, né? Sim, sim. Na verdade, meu avô fundou a R3... R3 não, na época foi Metalúrgica Pontual, em 1966. Ele era funcionário da antiga Cosipa e acabou pegando o dinheiro da rescisão dele e trabalhando nessa empresa que ele abriu, no caso. Trabalhou só durante a noite, porque durante o dia ele precisava do dinheiro dele garantido, do salário, para sustentar a família, que ele já tinha os filhos, né? Então, ele conseguia conciliar o trabalho dele, que rendia o salário que ele recebia, com o empreendedorismo, com a empresa nova, com o início, que ninguém nunca ganha dinheiro nos primeiros meses de trabalho. Sim. E foi muito bem, conseguiu sair da empresa que ele trabalhava, agora ficou 100% focado na empresa dele. A gente criou a nossa família inteira em cima dessa usinagem, que aí passou para o nome da minha mãe, depois passou para o meu. Então a R3 usinagem, ela é minha, 100% minha. Mas ele trabalha todos os dias, está com 83 anos, levanta cedo, é o primeiro a chegar e o último a sair. Poxa. Eu que levo ele, porque devido à idade a gente vai antes do sol nascer. Qual que é o nome dele? José Ferreira. Um abraço aí pro seu José Ferreira, que é um exemplo aí sensacional. Parabéns pela história. E eu sempre me envolvi lá dentro, sempre trabalhei lá desde muito pequeno, sabe? Meus primeiros machucados são de lá, que eu tive que começar bem da operação mesmo. Porque se eu chegasse já direto no escritório, eu ia ser só mais um cara que não entende nada de operação e ia fazer 1 milhão de planilhas sem nenhum resultado efetivo. Então eu comecei varrendo o chão, quando eu tirei carta eu comecei a fazer entrega, inclusive eu faço entrega até hoje, né? Porque como a nossa empresa não é grande, a gente não tem funcionários específicos para cada função. Claro que cada um se destaca numa função específica, mas a gente não pode se dar ao luxo de um funcionário só fazer uma coisa. Sim. Então eu faço operacional, eu faço entrega, eu faço compra de material, venda de serviço, negociação, atendimento a cliente, reunião. Basicamente eu faço tudo, mas no presente momento eu não opero as máquinas. Porque senão eu ficaria o dia inteiro numa função só, eu deixo as minhas outras tarefas para trás. Sim. Mas tudo muito bem conversado, tudo muito bem acertado, a gente consegue manter um diálogo muito bom lá na empresa, ninguém tem nada para falar a nosso respeito, somos respeitados, somos respeitadores, e cada um sabendo a sua função, ninguém atrapalha ninguém faz corpo mole, todo mundo sabe o resultado final, que a gente tem que correr atrás. Com certeza. E quando que surgiu o trabalho com o transporte e com a logística? Então, eu já sou envolvido com caminhão desde muito criança. Eu moro em Praia Grande, mas um estádio de futebol perto de mim é a Vila Belmiro. Sim. O sonho de quase todo moleque, inclusive eu cresci junto com o Neymar Júnior, né? Ele é criado em Praia Grande, tem um instituto dele lá. É verdade. Então, a maioria do pessoal da minha idade queria ir no estádio ver o jogo do Santos, ou queria ver o jogo do Corinthians, ou queria ver qualquer clássico. E eu nunca quis,
Pra falar a verdade, eu nunca pisei na Vila Belmiro. Meu negócio sempre foi caminhão. Então, desde os 4 anos de idade, eu já ia na Fórmula Truck, na época que ela era o auge. Sim. Era a programação que eu tinha com meu pai, eu falava, a gente pode falhar o que for, eu posso não ter festa de aniversário. Criança, adora aniversário em buffet. Eu trocava a festa em buffet pra ir na Fórmula Truck. Dos tempos do Aurélio ainda. Os tempos do Aurélio, nossa. E hoje, até hoje eu sou amigo deles. A Neus, o Aurélio Júnior são amigaços meus. A gente se encontra direto. Eu encontro com eles de vez em quando. Falei com eles pelo telefone anteontem. Então a gente tem uma proximidade muito grande que eu não imaginava que eu teria. Que legal. E o trabalho do Aurélio deu frutos, porque hoje existe a Fórmula Truck e também agora desde 2017 tem a Copa Truck, né? Tem 2 categorias de caminhões. Exato, eles trouxeram para a Fórmula Truck aquela sensação de corrida raiz agora. Isso. Os caminhões o mais originais possível, claro, com modificações, suspensão mais baixa, gaiola de proteção. Os transportadores participando, os né? pilotos montando corrida, você não precisa ser um piloto profissional que nunca subiu num caminhão de verdade. Lá é dono de transportadora, lá é piloto das antigas, é o pessoal que gosta realmente de caminhão. É realmente uma atividade raiz, que você encontra seus amigos, você encontra sua família, vê os outros correndo. Sim. Aquela competição, claro, é muito acirrada, mas não necessariamente você vai lá em busca de resultado, você vai em busca da diversão, do entretenimento. E o Mufatão ganhava todas, né, cara? Nossa senhora. Tava numa fase boa, né? E ele é 1 ano mais velho que o meu avô, ainda corre. Olha isso. Ele tá com 84 anos. É verdade, é verdade. E a Copa Truck ficou uma coisa mais de automobilismo, mas é legal pra caramba também, né? Que é caminhão também, é uma coisa diferente, né? É muito bom, porque é lá que a gente encontra realmente os patrocinadores de fábrica, os lançamentos vão pra lá, tudo quanto é novidade é visto por lá. Então, os pilotos das antigas estão correndo lá, então o pessoal que eu via quando era criança, antes deles terem cabelo branco, agora todos grisalhos, são... Tipo assim, eu já tenho uma certa amizade com eles, me conhecem pelo nome, somos amigos nas redes sociais e... Djalma Fogaça... Roberval Andrade... Adalberto Jardim... Isso. Jardim, eu já tive a oportunidade de jantar com ele uma vez. Legal, gente boa. Um abraço pro Adalberto aí, que é um parceiro nosso, legal também. E pro Roberval também, que o nosso nome, Transporta Brasil, tá no caminhão do Roberval, número 15, e também no da Bia Figueiredo, no 111, que esse ano vai correr na Elite, junto com os grandes, né? Sim, ela ganhou a corrida que eu fui agora em Interlagos. E foi campeã, né, no ano passado, né? Grande Bia Figueiredo. Eu tava do lado da arquibancada quando ela abriu o champanhe. Que legal. Olha, bom demais conversar com quem manja, viu? Lá na R3, vocês trabalham com que perfil de carga? Você estava contando a história, como vocês começaram na logística. Então, na logística mesmo, transporte de carga remunerado, nós começamos em 2020, que fui eu que comecei, na verdade, né? Minha família não tem envolvimento operacional. Eu comecei puxando container. Numa operação bem legal, que foi assim... um amigo meu, ele tem uma transportadora, tem um terminal intermodal, ele não chegou a ter caminhão. Ele trabalha com carga de cabotagem. Ele pega a carga fracionada, carrega um container, estufa um container cheio, manda para Manaus e lá ele distribui. Certo. É melhor do que mandar por terra, por questões... Muito mais barato, né? Muito mais barato. Demora para chegar, obviamente, porque o navio não passa de 40 por hora. Depende da cheia do rio, depende de vários outros fatores. Porém, o custo é quase a metade. Então, se você consegue manter um estoque bom, ou se você não tem pressa para sua mercadoria chegar, é 1000 vezes melhor mandar de navio do que mandar de caminhão. E eles tinham um gargalo muito grande, que eles tinham um terminal terceirizado, eles mandavam as cargas fracionadas para lá, e acabava que, como não era próprio deles, se um caminhão chegasse já para carregar eles e não tivesse ninguém, ele carregava e ia embora. Só que se tivesse 9 caminhões na frente, carregava os 9 e depois carregavam eles. Então a programação toda ia para o espaço. Aí o motorista às vezes ficava 1 dia, ficava 2 dias lá esperando. E também eles tinham as cargas que vinham do retorno de Manaus, carga principalmente siderúrgica, que era para ser desovada e ser entregue no estado de São Paulo. Eles tinham vários gargalos, né, operacionais, eles sempre foram muito bons contabilmente, profissionalmente, só que na parte da operação mesmo, que é no chão da fábrica, no chão do terminal e no transporte, eles faziam o melhor deles, só que dava para melhorar. Tá. O que eu ajudei eles a fazerem? Eles alugaram um armazém em Guarulhos, mandavam o fracionado todo para o armazém, 100% deles dedicado a eles, e também já aproveitavam, né? Subiam com um container do porto do Guarujá direto para lá, descarregava a carga,
deles, que já estava vindo, e com o caminhão ainda na doca, carregava a carga que ia voltar para Manaus. Então o container passou a não voltar vazio. Ele ia carregado e voltava carregado. E a operação deu certo, deu muito resultado. Eles não perdiam mais deadline, eles tinham uma equipe própria, então conseguia coordenar avaria, um eventual extravio. Eles cortaram quase em 90% esse tipo de problema, justamente por não depender de terceiros. O dono ficou tão feliz que ele falou, compra um caminhão que esse serviço é seu. Nossa. E aí, para melhorar, eu falei, olha, se eu vou colocar um caminhão, eu quero melhorar ainda mais a operação. Ele falou, qual? Como eu só vou do Guarujá para Guarulhos, eu perco mais tempo na carga e descarga do que no transporte. Sim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um caminhão e 2 carretas. Enquanto uma ficava na doca fazendo essa operação de carga e descarga, o caminhão engatava na outra e descia. Entendi. Então eu conseguia fazer 3 viagens no dia. Isso no porta-container? No porta-container, foi quando eu comecei. Comecei com o Iveco 2008, um Stralis 2008. Muito bom, nunca me atrapalhou assim. Foi um caminhão assim, comprei barato. Um 440? 380 que eu chipei para 460. Ah, você chipou o caminhão. Todos os caminhões que eu tenho são chipados. Então, ajuda muito. Perde garantia, mas a economia que você tem, tanto com tempo de viagem, velocidade média, não velocidade final, mas velocidade média, economia de combustível e mais economia de arla. Você às vezes consegue um deadline mais rápido, você consegue muito mais, como eu posso dizer, produtividade no seu mês com um caminhão fora das especificações. E ele polui menos. Meu caminhão passou no programa Despoluir, ele polui menos do que um caminhão original. É interessante isso, e até um tabu, os fabricantes não falam sobre isso, né? Claro, né? Que é uma coisa tecnicamente que está fora, como você disse, da especificação, mas de um 380, você chipou ele para 460? Todo original, com a turbina original, tudo certinho. Só que eu falei pro motorista, esse bloco do motor é o mesmo do 560, do Highway. Sim. Só que a turbina é menor. É o Cursor 13, né? O mesmo 13, motor. Isso, só que ele ainda era o modelo Euro 3. Certo. Mas, mecanicamente, é a mesma coisa. É o mesmo. Então, eu falei pro motorista, olha, esse caminhão tá mais forte, então não força ele. Ele é para eventos específicos, uma ultrapassagem. Tudo bem que daqui até Guarulhos é só pista simples. Sim. Mas depois que eu desagreguei ele lá, por causa da pandemia, eu tive muito pouco serviço, então eu precisei tirar o caminhão de lá e virar autônomo. Foi onde eu comecei a ser autônomo. E aí eu ia para Minas, ia para o Goiás, então as estradas de pista simples acabavam me dando uma necessidade maior de potência. É verdade, fazer ultrapassagem, né? Principalmente ultrapassagem. E o caminhão não era limitado, então ele conseguia dar um pico de velocidade, fazer uma ultrapassagem e depois voltava. E numa viagem, por exemplo, do Goiás para cá, o caminhão economizava 60 litros. Maravilhoso. Pô, 2 dias de viagem, cara. Perfeito. Na época o diesel era 3 e pouco, agora tá 6 e muito. 6 e muito. 6 e muito. É verdade. E aí dessa operação com containers, você foi diversificando o trabalho de vocês. Exato, eu comecei a trabalhar com bobina, comecei a trabalhar com chapa de aço, então deu tudo muito certo. Assim, nessa parte, depois que passou a pandemia, eu comecei a realmente ver resultado. Aí, infelizmente, esse meu primeiro caminhão, por culpa de terceiros, ele sofreu um acidente. Ele passou por cima de um carro que saiu do acostamento na primeira marcha, sem olhar no espelho, sem nada. Perdi o caminhão. Aí roubaram a minha carga ainda. Foi uma tragédia, assim, inexplicável. Que eu não posso nem contar no ar. Foi muito grave. E aí eu fiquei um tempo sem caminhão. Fiquei, usando só a empresa, o que eu ganhava na empresa para pagar as contas que eu tinha. O seguro pagou, claro, mas eu tinha outras prioridades. Então eu fiquei um hiato de 6 meses sem trabalhar no transporte. Certo. Aí em 2023 eu comprei outro Iveco. Dessa vez no 420, já 2009. E na primeira semana que eu tava com ele, eu chipei ele para 500. 500 cavalos. Cara. E aí, era maravilhoso aquele caminhão. E desse caminhão, eu acabei mudando do container e carga geral pro grão. Eu aluguei um bitrem. E foi aí que eu comecei a ver como que a locação traz vantagens em relação à compra. Então, hoje, se possível, eu prefiro, já que eu comecei praticamente do zero, eu comecei negativo, na verdade, Eu vi a locação uma alternativa muito melhor do que a compra, porque ela não compromete seu crédito, a parcela é muito menor, você não tem um limite, por exemplo, de 30% da sua renda que você pode comprometer com o financiamento de caminhão, de carro, de casa, de tudo. Então, o aluguel e o consórcio, eles não entram nessa conta. Então, eu posso alugar 10, 20, 30 caminhões que eu vou continuar com o meu crédito liberado para fazer o que quiser. Entendi.
Então, essa é uma pergunta que a gente faz para muitos transportadores e é uma coisa que não é nova no Brasil, mas que está ganhando espaço ultimamente, né? Tem grandes locadoras no mercado, tem a Vamos, tem a Adiante, Reunidas, diversas outras, e as próprias montadoras fazem os seus planos de locação, e pela Volkswagen você é cliente pela LM Frotas, né? Exato. Eu peguei um caminhão em 19 de fevereiro do ano passado, de 2024. Eu fui o primeiro contrato da Baixada Santista, da LM, e o primeiro contrato em geral da Guerra Implementos. Ah, você alugou com a carreta. Aluguei com a carreta. Que caminhão o quê? É um Constellation? Não, Meteor 29530. É o maior Volkswagen de todos os tempos. Na época ainda não tinha com retarder, senão eu pegava. Porque eu trabalho na Baixada, o caminhão só desce a Anchieta toda a viagem praticamente, né? Sim. Então o retarder ele ajudaria muito. Mas o freio motor não deixa a desejar, não. Com certeza. Nossa, aquele caminhão lá é... É por compressão, né? O freio motor dele, né? Freio motor por compressão e 3 estágios. Eu consigo descer a serra sem pisar no freio nenhuma vez. Na hora que começa a planar, né? A descida, eu deixo no segundo estágio, ele ganha um pouquinho de velocidade. Eu ponho no terceiro, ele segura de novo. Eu não preciso ficar bombando no freio. Inclusive hoje, eu tava vindo pra cá, tinha um bitrem que pegou fogo. Porque esquentou o freio, né? Esquentou o freio da carreta da frente. E aí o cara soltou o gavião, andou com o caminhão pra frente, a carreta caiu no chão, espalhou soja na Anchieta. E tá tendo um transtorno, deve estar um transtorno até agora, no momento que a gente tá conversando. Então, assim, você saber operar o equipamento da forma correta é mais importante do que você trabalhar com um equipamento top de linha. O meu sem retarder, eu consigo descer a serra sem pisar no freio. E eu vejo caminhões com retarder, com freio motor um pouco mais potente, que pegam fogo. Caminhões que andam mais leve, que o meu é um rodotrem. Com 74 toneladas, quando eu vou com peso de balança. Eu vejo caminhão vazio, caminhão com 20, 25 mil quilos, fumaciando, jogando na área de escape. Então, eu não consigo conceber a ideia de que alguém que está andando na mesma estrada que eu consiga ter um aproveitamento menor. Que é a diferença entre o motorista e o virador de volante, né? Exatamente. O virador de volante tá cheio no mercado. E tá cheio de virador de volante pegando caminhão zero em empresa, aceitando um salário que você se sustenta, mas você só sobrevive. Você não consegue gerar um conforto para sua família, você não consegue progredir financeiramente assim como alguém que tenha talvez um curso superior e tal. Mas hoje eu não tenho nenhum virador de volante. Os 3 caminhões estou com motorista. E, cara, eles ganham um salário que eu posso até contar, é comissão, né? 12% do bruto. Produziu, ganhou, não produziu. Eu, às vezes, dou uma ajuda de custo para ele ficar em casa, para curtir um pouco a família, porque eu prezo muito mais pela família dele do que pelo faturamento do caminhão. Legal. Não gosto de explorar. E eles tiram na casa dos 5 dígitos. Então, é muito bom. 5 dígitos. 5 dígitos. Sim. Então, todo mês. Eles ganham mais do que muitos profissionais que já têm 2, 3 faculdades, podem até atuar na área, não conseguem aproveitar a família tanto quanto meus motoristas aproveitam. Então, todo mundo está feliz. Eles fazem o trabalho deles, como eu te falei, a gente tem todas as funções pré-designadas e todos cumprem muito bem. Então, eu não tenho um A para falar de ninguém. E eles também, espero que não tenham um A para falar de mim. Sim, é muito importante isso que você faz, cara. Além de você valorizar o ser humano, você está fidelizando um profissional na sua operação, que não está fácil encontrar motorista por aí. Você deve conversar com outros transportadores, é uma coisa que a gente ouve por aí. Realmente, contratar motorista é um negócio difícil, né? Sim, no mercado, né? Até porque é muito pior você contratar um motorista que tem vícios do que você treinar um motorista dentro da sua própria empresa. Sim. Às vezes um cara tem um vício num caminhão mais antigo, que tem que trabalhar num giro mais alto, que às vezes usa demais o freio por preguiça de mudar de marcha, no caso de um câmbio manual. Então, você treinar um motorista, você pegar alguém fresco, né, sem vícios, sem manias, e você treinar ele do jeito que você quer, no padrão da sua empresa, ele vai te dar muito mais resultado do que você treinar um veterano grisalho que eu faço assim há 30 anos e eu vou continuar fazendo assim. Isso só gera atrito. Gera muito atrito. Com certeza, cara. E você é um apaixonado por caminhões, né? A gente se encontrou na Fenatran em novembro. Foi. E você falou do Meteor, que é tem até um ali atrás, ali, ó. Sim. Um 530. A indústria do Brasil
tem muito boas opções, né, para o transportador hoje em dia. Além do Meteor, nas outras, a Scania tem lá a sua linha com motor super, né, que é super tecnológico. A Iveco trouxe agora o S-Way para o Brasil já faz um tempinho já e tá com... Queria que você falasse assim, o que você acha hoje do que nós temos de opção para transportar nos pesados. Então, hoje, né, agora nesse ano, nos últimos anos, não existe mais caminhão ruim. Porque um caminhão ruim lançado no mercado, ele é esvaído na hora. Né? Foi um caso de 2 marcas chinesas, que inclusive, no meu primeiro emprego, antes de eu trabalhar com a minha família, a empresa comprou 20 da primeira marca que veio. Pode falar Sinotruc e Shackman. Sinotruc e 20 Shackman. Aquilo lá foi o começo da falência da empresa. Olha, de verdade. Que não tinha pós-venda, né, cara? O problema não era nem o pós-venda, é que motorista profissional não queria se sujeitar a trabalhar nesse caminhão porque talvez seja um demérito, talvez seja uma vergonha. Então eles falam, não, eu só sei dirigir Volvo, só sei dirigir Scania, só sei dirigir Volks. Entendi. A Sinotruc trouxe o A7, né? Que eles falavam que era premium. Então ele tinha um câmbio automatizado, a Astronic, né, ZF. O Roo também tinha, só que ele tinha um problema muito sério, que o câmbio não era tão inteligente. Ele mudava de marcha conforme a rotação. Então, se você fosse subir o morro, ele engatava a marcha sozinho. Eu entendi. Você tinha que botar no manual e subir a serra no manual. Ele era 16 marchas, overdrive com cubo de redução. Então, ele era bom de subida, ele era bom de pega, só que ele consumia muito, porque tem muitas engrenagens interagindo nesse caminhão. É verdade. Para um cavalo 6x2, não é necessário ter um cubo de redução, de jeito nenhum. E ele vinha com um tanque de 350 litros. Então a autonomia era muito limitada. E não... Dava para pôr um tanque suplementar? Dava, mas é uma alteração muito grande e a empresa que eu trabalhava não queria fazer esse investimento. E pelo menos era automático, tinha o ar-condicionado, só que um túnel do motor gigante, sabe? O túnel é mais alto que o banco, para ter uma ideia. Nossa, é um absurdo, né? Você não conseguia andar naquilo. Acabava com o espaço da cabine, né? Acabava com o espaço e você olhava embaixo, o que tinha embaixo dele? Não era só o motor, era o reservatório do radiador. Era ali em cima. Era ali em cima. Então, se você trouxesse, né? Eu vou querer ensinar engenheiro a trabalhar, né? Mas se você passasse o reservatório do radiador para trás, a cabine abaixaria uns 40 centímetros. Não, uns 20 centímetros abaixaria, com certeza. E o Shackman? O Shackman... Era um 440, né? O Shackman que veio, né? Veio 385 cavalos 4x2, com cubo de redução. E o 420 6x4. Uma cabine MAN. Cabine MAN das antigas. Um farol muito parecido com o MAN, só que com um encaixe totalmente diferente. Você não conseguia encaixar um para-choque no outro, se, por exemplo, batesse. Entendi. Câmbio Eaton Fuller, de 16 marchas, um motor Cummins ISM-11, o mesmo dos Internacional 9800. Então, na parte de peças, ele não sofreu tanto quanto a Sinotruc. Sim. Porém, a operação dele era muito difícil. Porque até mesmo hoje em dia, se você entregar um caminhão manual para um motorista mais ou menos da minha idade, ele não vai saber operar adequadamente. Sem ainda mais um câmbio seco, sem anel sincronizado. Seca, né? É verdade, Fuller, né? Tanto é que desses 20, o primeiro que bateu, nenhum deles tinha seguro, né? Porque depois de uma determinada quantidade de caminhões, não compensa você fazer seguro. Sim. Você faz o de terceiros, para evitar problema. Isso. Mas o caminhão em si, o casco, não tinha. Então o primeiro que bateu acabou virando peça de reposição. Canibalizar para os outros. Canibalizava para os outros. E aí, primeira coisa que foi trocada, volante. Ele esfarelava na mão. 8 meses. Aí fala, não, isso daí é o motorista que tem suor com ácido úrico. Eu falei, cara, não. Nada a ver. Estão todos descascando. Chegava no ferro. E assim, ele não tinha uma boa vedação. Você ouvia o barulho total por dentro. Ele não era econômico, o diferencial dele não era longo. Então, para um veículo 4x2 que não anda pesado, principalmente no container, que ele vai leve e volta vazio, volta só com container, aquele caminhão com certeza não era feito para aquela operação, de verdade. Eles trouxeram os caminhões fabricados e configurados lá na China direto para a operação brasileira, né? Nunca nem testaram aqui, foi esse o problema. E foram vendidos, se eu não me engano, 44 Shackman no Brasil inteiro. 20 foi só para essa empresa que eu trabalhei.
Puta, os caras tinham metade da frota. O dono da Shackman ia lá, eu era menor aprendiz, né? Aham. Então eu já via lá, eu sabia quem era o dono, porque eu via nas páginas, eu vi na revista Transporte Mundial a foto dele. Era Metro Shackman. Metro Shackman, isso mesmo. Aí eu olhava pra ele e falava, aquele cara é o dono da Shackman. Aham. Eu fui na fábrica lá em Tatuí, eu tinha 16 anos na época. Eu conheci todo mundo, fiz o insight lá com eles, aprendi a mexer no caminhão inteiro, vi um monte de defeito, só que eu não queria ser prepotente naquela época, né? Com 16 anos ninguém vai querer me ouvir. Aí você não falou nada. Não falei nada. Aham. E aí eu já tinha falado pro dono da empresa que era uma compra mal feita, só que os caminhões a 60% do preço, por exemplo, de um Constellation na época. Isso. Então, o que eles economizaram no financiamento, tanto que parcelaram em 36 vezes os caminhões, ao invés de 60. Eu lembro que na Fenatran de 2011 eles vieram, tiveram um grande stand, eles e a Sinotruck. Sim. A Sinotruck ainda foi uma operação, digamos, mais bem estruturada, né? Mas a Shackman, eles tentaram trazer 200 unidades, aí você está me dizendo agora vendendo 40 e poucas, né? Venderam 44. Poxa vida. E a Sinotruck chegou a vender, acho que umas 2.000. Vendeu bastante, ainda tem bastante rodando. Shackman, que eu conheço, só tem 2 rodando no Pará com motor Scania. Ah, eles trocaram o motor. Trocaram. Olha só. O resto eu não faço ideia de onde anda. Se eu pesquisar Shackman em qualquer computador agora, vai aparecer os caminhões da empresa, porque era basicamente o que tinha. Você pode falar qual empresa que era? MTF. Ah, na MTF. Ela já fechou as portas. Mas eu lembro dela. Você lembra dela? Lembro. Aquela foto com 8 Shackmans, um do lado do outro, quem tirou fui eu. Olha. No dia da fábrica, eu tinha 16 anos na época. Cara, isso aí faz parte da história do transporte brasileiro, hein, cara? Vou te falar que eu fiz bastante coisa que faz parte do transporte, da história do transporte. Poxa vida, muito legal isso. Ó, eu ia até o pessoal tem a piada, né, de falar dos caminhões chineses e tal. Hoje em dia a história é outra, né? Hoje em dia todos os caminhões eles são muito bons para a função em que ele é desenvolvido. Tem um erro muito grave das pessoas comprarem um caminhão que não é dimensionado para operação, Isso. ou muito grande para você pagar uma parcela alta, ou muito pequeno para você ter muita quebra. Então, se você tiver uma boa, como é que eu posso dizer, uma boa instrução, você consegue chegar em qualquer concessionária de qualquer marca e comprar o caminhão perfeito para sua operação, sem tirar nem pôr. Você consegue pegar vários caminhões de várias marcas, botar na mesma operação, foi o caso que a Supricel fez um tempo atrás, em 2011. Isso. E viram que, no caso da Supricel, em 2011, quem ganhou foi o Volvo 440. Só que eles ganharam por uma margem muito pequena, porque todos os mercados já ficaram profissionais. Então, eles sabem o que o brasileiro pede, eles sabem o que a operação brasileira necessita. Então, eles lançam um caminhão feito para aquele serviço. Não adianta o cara querer ser aventureiro e fazer um investimento e trazer uma marca para o Brasil. Você lembra da International, que aconteceu também, né? Exato. O problema dela, os caminhões não são ruins, mas o problema dela é que ela teve um pós-venda muito deficiente. Caminhões esteticamente um pouco... só para quem gosta. Defasado, né? Defasado. Era arrebitado, né? O 9800i, né? E ele tinha... Tudo bem que ele era de alumínio, ele tinha saia lateral. Só que vieram com automático por pressão do mercado, porque só tinha o Eaton Fuller de 2 caixas. Não, 3 caixas. 3 caixas. 12 marchas. Eu já dirigi um deles. É bem complicado. Não é fácil, né? Suspensão a ar, que soltava os rebites e o eixo corria pro lado. Eu lembro disso tudo. Ele tinha um motor, assim, que não quebrava, só que o resto dele era bem problemático, né? Eu lembro que eles fizeram uma campanha bem grande no Brasil. Eles queriam até trazer o Aerostar, né, pro Brasil. Eu entrei nesse caminhão. Eu também, naquela Fenatran faz tempo. 2011, cara, eu era moleque. É verdade, lá no AMB. Foi, acho que a penúltima antes de ir pro São Paulo Expo. Isso, teve 2013 aquela pós-Euro 5, né? Isso. E aí aquela 2015, aquela Fenatran que só a Volvo e a DAF foram, Eu né? lembro disso. Foi triste essa Fenatran aí, né? Era 1/4 do AMB só. Foi tenebroso. Mas as implementadoras foram bastante. Muitas, exatamente. E bastante empresa de tecnologia e tudo mais. Aí depois disso, acho que 17 ainda teve no AMB e depois foi pro São Paulo Expo. Pro Imigrantes, né? 40 minutos da minha casa. Maravilhoso. Eu fui todo né? dia. É verdade. Realmente a história dos caminhões do Brasil é interessante. E aí você estava me contando, falando em história, né? O seu avô, ele foi o feliz proprietário de um dos primeiros Volkswagen, os primeiros modelos do Brasil, né? Foi. Eu vou até contar a história. O primeiro Volkswagen vendido na Baixada Santista foi pro meu avô. Por quê? Ele investia naquela época das concessões telefônicas, ele comprava linha
que era muito caro, era caríssimo, ficava na fila de espera, tinha que dar ágil, depois que comprava, que pagava o resto. Era um patrimônio uma linha telefônica. Era um patrimônio, só faltava pagar imposto. E aí ele tinha por hobby, ao invés de comprar terreno na época, comprava linhas telefônicas porque ele via Pra investir, né? O investimento de curto prazo. Certo. E o que aconteceu? Ele tinha acho que 7 linhas, eu não vou lembrar agora. E a Avel, a concessionária Volkswagen, logo quando eles compraram a fábrica da Chrysler, começaram a abrir concessionárias no Brasil. Isso, se eu não me engano, estamos falando de 87. Isso. Então a Avel chegou na Baixada Santista falando, eu preciso abrir uma concessionária aqui para atender o Porto de Santos e região. E aí saíram perguntando na cidade quem que tinha 5 linhas telefônicas para vender. Na verdade, quem tinha linhas, né? Eles precisavam de 5. Uhum. Alguém informou que o meu avô tinha as 5. Eles foram na empresa, ali a gente tá no mesmo endereço desde de sempre. Foram lá, tocaram a campainha, meu avô atendeu eles. E eles falaram, olha, a gente precisa de 5 linhas telefônicas, a gente sabe que o senhor tem. Ele falou, tudo bem, eu vendo para vocês, só que eu não quero dinheiro, eu quero um caminhão. Então, logo, o primeiro caminhão deles, o 3E130, foi a primeira venda de todas as Volkswagen da Baixada Santista. E talvez uma das primeiras do Brasil. Olha, era aquela cabine worker, né? Que saiu de linha agora há pouco. Motor MWM. MWM, o câmbio Eaton, o diferencial Rockwell. Era bem, como é que eu posso dizer, pra época... Era um belo caminhão, mas simples, pé de boi ali, sim, né? Tanto que ele trocou pelo 14140 assim que foi lançado. Ele não tem apego material pelas coisas. Aquele caminhão fez história, beleza? Só que ele me serviu, passa pra frente. E ele fez bem o seu papel ali no dia a Nossa, dia. trabalhou muito. Ele entregou muito material nosso. Ele trouxe muito material bruto, entregou bastante serviço. Então ele se pagou em 1 ano e meio, basicamente. Poxa, sensacional, cara. E aí, para você ver como que a linha telefônica era um patrimônio, né? Alguns anos depois, acho que no comecinho dos anos 90, a Telesp, na época, né, começou aqui com aquele plano de expansão. E aí começou a ter mais linha telefônica e tudo mais, mas é bela história, hein, cara? Muito Pois legal. é. Trocar caminhão por linha telefônica. Ele ganhou dinheiro nessa época. Hoje, se ele tivesse mantido esperando uma valorização, ele teria perdido muito dinheiro. Ele teria perdido. Você compra um chip numa banca por R$15. Exatamente. E hoje em dia também dá para você usar um chip virtual, né? Nem físico mais Sim, tem, sim, né? verdade. Você só paga o plano. Na verdade, ninguém mais usa telefone, eu acho, né? É só internet. Com certeza. Só o celular, né? Eu mesmo, quando o telefone toca, eu não sei que é um número, eu nem atendo, porque eu sei que é trote. Ou é trote ou é algum robô te ligando, né? Ou é alguma cobrança de algo que você não fez. É verdade, é verdade. Então... E você estava me contando também, você teve um episódio, vamos falar um pouquinho, não é um assunto feliz, né? Mas a gente sabe que roubo de cargas é uma coisa que até hoje é um dos grandes problemas do transportador brasileiro, e você teve um episódio com isso. Ainda bem que você conseguiu encontrar o caminhão, mas a gente estava conversando, né? Eu até te perguntei, pô, mas não tinha rastreador no caminhão? Eu falei, não, os caras conseguem burlar o sistema, lançou uma tecnologia nova, eles vão lá e se atualizam, né? Sim, sim, porque o bandido ele sempre está na frente de quem segue as regras, né? Ele sempre consegue alguma vantagem, ele sempre consegue, talvez, até quem mesmo desenvolveu, né? Não estou ameaçando, não estou... botando o dedo na cara de ninguém, mas muitas vezes quem desenvolveu já explica como desativar. Entendi. Às vezes tem alguém de dentro, né? Então. Isso, inclusive, não sei se assistiu na Netflix, aquele filme Carga Máxima. Sim. Que tem a ver com a Fórmula, com a Copa Truck, sim, né? Sim, sim. Foram usados os caminhões da Copa Truck, fizeram do aquele Renato, caminhão. Né? Foi. Então, aí aconteceu comigo basicamente a mesma coisa. Esse meu Meteor alugado no Rodotrem, agora ele tá no bitrenzão, né? Que o Rodotrem eu tive que devolver. Mas assim, ele tava carregado, tava rastreado, carga com seguro, lacre de lona, tudo para que não acontecesse nada durante a viagem. O motorista parou para comprar um refrigerante, abastecer o caminhão. Ele tem que parar, né? Claro. O caminhão tem que parar para abastecer e o motorista tem que parar para fazer as coisas dele. Roubaram um caminhão em Luiz Antônio. Foram encontrar 2 dias depois o motorista em Araras, o caminhão em Pirassununga e as carretas em Santa Rosa do Viterbo. Roubaram a carga. A carga sumiu, não tem nem rastro. Mas eu fiquei, assim, menos chateado porque não fizeram nada no caminhão. Quem roubou tinha o destino à carga. Certo. Ali é uma área de muitas usinas, provavelmente o açúcar que estava carregado lá se misturou com de algum produtor e você não consegue mais identificar, né? É uma pilha de
1.000, 2.000 toneladas, você não vai conseguir saber o que é roubado e o que é produzido lá, né? E para você ver que assim, ninguém rouba à toa, sei lá, 20 mil quilos de açúcar, quando não sei quanto Então, tinha. 48.600 e poucos. É alguém grande que encomendou essa carga, Não, né? com cara? certeza. E eu prefiro nem saber. Vou falar a verdade. Porque o meu motorista tá bem, não se machucou. O caminhão tá inteiro, já tá trabalhando. Então, se não me afetou, não me fez mal, eu prefiro deixar quieto, deixar ir embora. E é surpreendente, né? Que a gente sempre ouve as histórias de roubo de carga com carga de alto valor, mas no granel, assim, né, cara? Não é nem tanto o alto valor. Ele tem... Era uma carga de 250 mil reais. Mas é que ele é fácil de despachar. Sim. A facilidade faz você ter um giro muito maior. No mesmo dia que roubaram o meu, roubaram outro. De uma empresa grande que faz... Uma empresa de Ribeirão Preto que faz baixada. É uma carga de alta liquidez. Isso, é uma alta liquidez. É bem... Como é que eu posso dizer? Bem fácil de você se livrar dela. Então, você acaba tendo uma operação muito mais fácil. Muito mais fácil do que você desativar um baú com uma escolta, com um celular, ou com alguma coisa mais de valor, com joias. Até porque você não tem como vender isso tão rápido. Você não consegue vender 40 mil celulares em 24 horas. É verdade, é verdade. E falando dessas questões aí, a gente estava conversando sobre... não tá fácil ser transportador no Brasil, né, cara? Vamos falar de frete e de diesel. Hoje em dia você consegue ter um pouco mais de previsibilidade, né? Do preço do diesel e tudo mais. Mas como é que tá para vocês, na sua opinião, essa questão do preço do diesel e o frete? Vocês estão conseguindo valorizar? Então, vou falar bem a real. O frete, no meu caso que eu trabalho com agronegócio, eu trabalho com soja, com milho, farelo de soja, açúcar, algodão, madeira, uma vez só que eu carreguei também. Mas, enfim, essas cargas, elas não têm como lastro, como parâmetro o valor do frete, eles não têm o diesel. Certo. Então, é puramente oferta e demanda. Então, é um cálculo que demora para se estabilizar. Vou te dar um exemplo. A pior entre safra que nós tivemos foi agora, de 2024. Entre outubro e a primeira semana de fevereiro, o caminhão trabalhava basicamente para pagar o diesel, o pedágio e a comissão do motorista. Que inclusive a comissão dele caiu quase pela metade. Porque o frete estava assim, a um valor vergonhoso. O diesel subiu, independente se o frete estava bom ou estava ruim. Sim. Ele subiu 20 centavos numa paulada só. Então, o que aconteceu? Como que o mercado se regula? Ele não se regula pelo preço do diesel. Ele se regula porque muitos, inclusive amigos meus, muita gente que eu conheço, perdeu o caminhão. Porque fez um financiamento em 2020, 2021, 2022, contando que o valor do frete era X. Em 2024, você não conseguia sustentar o caminhão. E banco não quer ouvir história ruim. Se você atrasou 3, eles tomam de você. Perdeu por inadimplência. Muita gente perdeu por inadimplência ou optou por devolução amigável. Então, o que acontece? Teve pouquíssimas vendas dos produtos agropecuários no ano passado. Foi muito, como eu posso dizer, pouco valorizado. Muita gente armazenou esperando uma melhora em 2025, que teve. Essa safra 2025 está 1000 vezes melhor do que 2024. E acabou que tem menos caminhão e mais produto. Então, o leilão se inverteu. Antes o produtor tinha a carga, um monte de caminhão falou, quem fizer por menos leva. Agora virou o contrário. Saiu até uma matéria no Globo Rural semana passada, falando que estão armazenando grão em silo bolsa, porque não tem caminhão suficiente para escoar a safra. É a lei da oferta e da demanda, né? Exato. O valor do diesel, ele contribui, mas não diretamente. Certo. Porque os seus custos aumentam e o frete diminui, você não consegue bancar o caminhão. Então você acaba perdendo ele ou vendendo ele em troca de não sujar seu nome. Você pode ver que loja de caminhão em beira de estrada tá cheia, tem caminhão parado na rua. Porque não deu para produzir no final do ano passado. Eu mesmo perdi minha carreta. Eu tive que alugar outra. Então, agora, esse ano, quem conseguiu sobreviver essa entre-safra, esse ano vai despontar. Eu tô vendo já muitos amigos comprando caminhão, muitos amigos alugando caminhão. Tá tendo, sim, um movimento de melhora da economia e melhora dos fretes, melhora da frota. Tem muitas empresas expandindo, pararam de ter empresas quebrando. Então, realmente, esse ano e o ano que vem, eu espero que seja a nossa remissão pelo que a gente passou no ano passado. É o que a gente vê também nos outros segmentos. Falando tem uma previsão de super safra, né, para 2025/26. Tá tendo já.
Exatamente, já tá tendo a colheita. A gente vê na carga industrial que está melhorando também. Então, acho que esse ano tem uma boa perspectiva, né? Esse ano, eu tô com a melhor previsão desde quando eu comecei a mexer com o caminhão. Nosso melhor ano até hoje foi 2022. E eu espero que 2025 seja ou igual, se ficar igual, eu tô muito feliz. Ou melhor. 22 você estava com a demanda reprimida de pandemia, né? Tava ruim. voltando devagar. E você começou bem na pandemia, né, cara? Nossa, com a carga, né? Meu primeiro caminhão eu peguei em 2020. Pois é. A pandemia veio nesse ano. Eu quase perdi Você ele. é corajoso, hein, mano? Então, eu não sabia que ia ter a pandemia. É. Então, eu tive que lutar com as armas que eu tinha. Eu sabia que eu tinha um caminhão, eu sabia que eu tinha conta. E me endividei bastante, mas consegui passar, né? O caminhão estava se pagando até o dia que ele bateu. Aí eu usei o dinheiro do seguro para pagar o resto das coisas que eu devia e comecei do zero de novo em 2022. Certo. Que aí foi um ano, assim, muito bom. Foi quando eu comecei no agronegócio, foi quando eu comecei a... Eu sempre... Todos os meus amigos são do agro, né? E eu comecei a ver o quanto que rendia bem o serviço sem tanta incomodação com o rastreador, com limitações, com jornada. Não que isso não seja importante, lógico, mas Sim. se você tem custos fixos, quanto mais você produzir no mês, mais folga você tem. Exato. Então, desse Iveco no bitrem, eu acabei pegando o Meteor. Do Meteor eu peguei um Mercedes, um Actros, os dois no 9 eixos. O Iveco eu acabei vendendo para um amigo meu, que ele estava querendo ter um caminhão. E ele falou, Rômulo, não consigo, eu tô com o nome sujo, preciso de um caminhão para me erguer. Falei, faz o seguinte, termina de pagar as parcelas dele e me dá a entrada parcelado. Ele não atrasou um dia. Que maravilha. Não, é muito bom. É bom saber que as coisas estão melhorando. O Actros era um 51? Não, 2646 ano 2010. Sei. É um caminhão que muita gente fala que é problemático e tal, mas assim, eu vou fazer o teste agora. Eu peguei ele agora, mas eu já tive gente que trabalhou com esse caminhão e todos eles falaram, olha, o caminhão é muito bom até quebrar. Entendi. E como eu já sei mais ou menos os problemas que ele tem, já comprei bolsa de ar, porque ele é suspensão a ar, já comprei mangueira para um caso precisar fazer um remendo, caso ela resseque. É um caminhão 2010. Então, rodando ou não rodando, as peças de borracha elas vão ressecando. Sim. Então a gente... Bom, eu tô com uma perspectiva boa. Vou torcer para que dê tudo certo. E como eu te prometi na Fenatran em outubro, até o final desse ano eu vou ter um S-Way. Que legal, hein, cara? É um belo caminhão, né? É um belo caminhão, tem um amigo meu que trabalha com um desse, me deixou dirigir. Ele é, assim... Caixa Traxxon. É a Traxxon. É a mesma caixa do seu caminhão que você já está Sim. acostumado no Meteor, né? Sim, o DAF também tem. Também. A única coisa que o DAF tem de bom, assim, de melhor em relação aos outros, todos são bons. Mas o DAF tem a opção de Traxxon Overdrive. É verdade. Então eu consigo trabalhar num RPM mais baixo, numa velocidade de cruzeiro. E aquele motor Packard também é um espetáculo, né? Olha, da Kenworth da Peterbilt. É, Então a tecnologia americana daqueles caminhões parrudos que aguentam 1.700.000 quilômetros. exatamente. Sobe as montanhas rochosas, Exato. anda no Alasca, anda na neve. Flórida, anda na neve. Então os caminhões já estão mais do que provados. Sim. E eu tava falando hoje com o Nelson, vendedor da DAF Via Trucks. O caminhão baixou de preço. Olha só, eles estão muito bem no mercado, tanto o 530, né, quanto o 480. Baixou de preço? Baixou de preço em relação ao ano passado. Aham. Então eu tô mais animado ainda. Mas eu perguntei pra ele hoje, eu posso te mostrar até o áudio. Eu falei, ó, se alugar, se vocês permitirem locação, eu alugo ele na hora. A DAF tem serviço de locação? Ainda não, mas tá no radar. Eles vão lançar até esse ano. E a Iveco tem, né? A Iveco tem, eu tô falando com o vendedor a respeito disso. Eu tenho até o preço. Aham. Já podemos falar de preço aqui? Pode, ficar à vontade. 17.500 com 12.000 quilômetros de franquia, já com plano de manutenção compulsório. Não tem como comprar sem o plano, como alugar sem o plano de manutenção. O 540 6x4. 540 6x4, com plano de 12.000 quilômetros mensais. Só não troca pneu, mas a manutenção inteira é responsabilidade da concessionária durante os 5 anos de contrato. Aham. No meu caso, o Meteor, eu peguei o plano mais básico de todos. Certo. Eu pago manutenção, eu pago pneu, eu pago seguro, eu pago tudo. Basicamente, eles só me cederam o direito de usar o caminhão. E tô muito bem, eu tô pagando R$13.500. Se eu fosse pagar uma parcela dele, eu pagaria 22.000 e uns quebrados. Mas vamos arredondar, se fosse 22.500. Com toda aquela dor de cabeça de ser elegível pelo crédito e tal. É. Finame, CDC. Finame, CDC, uma parcela alta, você não conseguir financiar mais um caminhão com a sua renda comprometida. Sim. Então, só nessa brincadeira, só na diferença entre alugar e comprar, eu já economizo R$9.000. Poxa.
E um prazo de 60 meses, então 9 mil vezes 60 dá 540 mil reais. E tem mais um outro detalhe. Pelo fato do caminhão ser alugado, o IPVA não é responsabilidade minha. Entendi. Nem IPVA, nem documentação. Aham. Um caminhão hoje de R$1 milhão, com a FIP dele tá 1 milhão, né? Ele tá sendo vendido por menos. Mas um caminhão de R$1 milhão a 1,5% do IPVA de veículos comerciais dá 15 mil reais. Todo mês, dá mais de R$1.000 por... Todo mês não, todo ano, que é mais de R$1.000 por mês. Isso. Então, 15 mil no primeiro ano, 12 mil no segundo, 10 no terceiro, 8 no quarto e 7 mil no quinto, se você somar dá 50, 60 mil reais que eu deixo de pagar. Isso. Então, para mim, o caminho entre eu comprar e alugar um caminhão, eu deixo de gastar 600 mil reais. E esse caminhão daqui a 5 anos, ele não vai estar valendo 600 mil. Tem Meteor 2022 à venda por 400 mil. Então, eu já sei que eu posso ter 3 opções com esse caminhão assim que eu terminar o plano de locação. Ou eu compro ele à vista, por 400 mil, e eu fico com 200 em caixa para fazer o que eu quiser. Ou eu financio ele, 100%, ou com entrada, do jeito que eu quiser. Não mexo no 600 mil. E o caminhão que se pagou vai continuar se pagando. Ou eu devolvo ele e pego outro zero. E fico com o dinheiro que eu ganhei na operação, mais os 600 mil que eu deixei de gastar. Você tem liberdade financeira para optar pelo que você quer fazer, né? Sim, eu posso comprar ele com o dinheiro que ele mesmo me deu. Exatamente. Maravilhoso. Eu, de verdade, quero comprar caminhão, lógico, eu quero... É mais questão de orgulho de você ter uma frota, né? Sim. Mas enquanto me for possibilitado alugar caminhão, eu vou alugar sempre. Legal. Para o motorista é a mesma coisa, ele é alugado, né? A máquina em si é a mesma. Independente se eu vou pagar um boleto para o banco ou pagar um boleto para a locadora. Exato. O motorista trabalha do mesmo jeito. Ele vai ganhar o mesmo salário, ele vai ganhar tudo. Então, para ele não faz diferença alguma. Ô, Rômulo, é bom demais conversar com você, viu? Até porque você traz uma energia positiva de prosperidade para quem transporta. A gente ouve muito transportador reclamando da vida e tal. E aí eu perguntar para você, você falou que já trabalhou também como autônomo, né? E o pessoal sempre, todo ano tem essa conversa. Porque o autônomo está em extinção. Porque o autônomo é isso, aquilo. Não tá não, né? Cara, eu vou te falar a verdade. A gente fala isso para ver se quem tá de fora consegue dar uma valorizada melhor na gente. E também para espantar curiosos. Então a gente não gosta, que eu falo, transportadores, né? Certo. Não gosta de saber, por exemplo, que dono de farmácia conseguiu um crédito e comprou um caminhão sem saber trabalhar. Que aconteceu em 2012. Eu ia falar isso agora. O pró-caminhoneiro foi a pior besteira que já existiu no mercado de transporte. Porque todo mundo que tinha um nome limpo conseguia comprar caminhão com juros baixos. Um monte de aventureiro. Exato, aventureiro. Isso daí foi a pior coisa que existiu. Tinha um cara em Santos que ele vendia coco. Ele era... Santos é praia. O pessoal precisa de coco para se refrescar. E o cara achava um absurdo pagar um frete. Aí ele foi lá, aventureiro, bateu de porta em porta nas concessionárias, falou, eu quero um caminhão para transportar meus cocos. Juro negativo. Juro negativo, financiamento fácil, ele tinha muito dinheiro. Adivinha qual caminhão que ele comprou em 2010? 2011, desculpa. Comprou um Constellation. 25,370. 370 ainda por cima. Bom, sem comentários. Não, aquele caminhão pode esquecer. Faliu ele. Hoje, onde era a distribuidora de coco dele, hoje é um bar. Olha só. Ao invés dele, ele queria economizar e acabou falindo. Não, ele nem empatou, ele faliu. E vamos fazer justiça à marca, assim, era um caminhão que, digamos, não foi utilizado para a operação correta dele, né? Exato. Que ele era um 370, era chipado esse caminhão de fábrica, né? Ele tinha uma configuração e ele não podia rodar muito pesado, era isso. Sim, o motor explode. Basicamente a mesma coisa que o pessoal da preparação automotiva está fazendo com o Up com 200 cavalos. Sim. Eletronicamente, ele vai jogar o combustível lá e vai fazer o que o computador manda. Mas o hardware, né, o motor, o bloco não aguenta, biela não aguenta, pistão não aguenta, virabrequim não aguenta. Ele era um caminhão 9 litros, que era Euro 4, ele já tinha o sistema de EGR bem primitivo, e acabava tanto dando problema com superaquecimento, porque o EGR joga ar quente dentro do motor, o trocador de calor não consegue deixar na temperatura ambiente de novo, o caminhão trabalha uma temperatura alta. Você, na época, em 2011, 2010, você comprava um Constellation 370 e queria andar com o FH 380. São só 10 cavalos. Não são 10 cavalos. É um motor, na época, o D12. Na época, o 440 já era o D13. 400, 440. Então, é um caminhão com a mecânica toda mais estruturada. Então, você queria andar junto com eles, você não aguenta. E que depois a Volkswagen se redimiu, porque foi uma tacada de mestre. Quando teve o Euro 5, os caras me lançam um caminhão com aquele motor D08, só com EGR e não usava Arla, né? Exato. Vendeu muito para operador de MUC, para empresas pequenas que não queriam se preocupar com mais essa despesa do catalisador, com o próprio Arla. Que
deu muito problema, óbvio, né? Todo caminhão lançamento dá problema, não posso falar que é exclusividade da Volks, mas todo caminhão que é lançado, todo o Euro 5 2012 ou Euro 6 2023, você pode ver que a maioria deles já tem problemas crônicos e já estão sendo resolvidos. Então é aquele clássico, não dá para comprar caminhão em lançamento. É a primeira geração, né? Primeira geração vem cheia de problema, até mesmo marcas premium, tipo a Scania, os primeiros Euro 6, todos eles passaram por mecânica já. Sim. E depois vai evoluindo, a engenharia detecta os problemas, é o negócio, é o lance da melhoria contínua, né? Exato, é igual, por exemplo, o FH que pegou fogo nos catalisadores, os 23, os 24 já não estão pegando. Então todos os veículos vão passando por melhorias nos testes de campo, porque você não consegue testar um veículo por 200 mil quilômetros e lançar ele no mercado achando que não vai dar defeito. 200 mil quilômetros com motor a diesel não é nada. Com certeza. Eu não tenho medo de comprar caminhão usado por causa disso. Aí já passou pela prova ali, né? Já passou pela prova. Se ele não deu defeito até agora, ele não vai dar mais. É verdade. E muito caminhão por aí que não fazia média na primeira geração e tal, os caras estão ajustando e tá indo bem agora, né? Quer o maior exemplo? Pode falar. Iveco. O Highway sempre teve um problema grave de consumo. Em tese também, em partes, por causa do câmbio overdrive dele. E o diferencial curto. O que acontecia? Durante toda a operação dele, todo momento que ele estava rodando, ele tinha o câmbio interagindo uma marcha na outra. Isso já causava atrito, causava calor e acabava superaquecendo. Superaquecendo não, ele aumentava um pouco a temperatura do radiador, que deixava o motor, consequentemente, trabalhar mais quente. Bebia mais. Ele não tinha a roda livre, ele não tinha o Eco-Roll. É verdade. Ele foi o último caminhão a ser atualizado. O DAF veio em 2020. Ele tinha redução nos cubos, então? Não, mas o diferencial dele era muito curto. Era 3,91, traçado que eu falo, né? Sim. 3,91 para 1. O meu é 3,07. Então. O meu com o câmbio direto, ele a 1.500 giros, ele tá 95 por hora. E o Actros tá 90. Só que o Actros é overdrive. Certo. Cubo de redução e câmbio overdrive. Overdrive até é 1 para 1 ou menos, né? Overdrive, no caso do Mercedes, é 0,69. No caso dos Traxxon, que é o que vem no DAF, é 0,78. No Volvo também é 0,78. Agora a Volvo tá lançando o 14 marchas, né? Que é duas crawler. A primeira é 32 para 1, a segunda é 16 para 1. Pô, é 32 para 1. 32 para 1. No Scania, no Super, na caixa G25, acho que é 25 a relação. 20 para 1 e a última marcha é 0,75, 0,78. O overdrive, né? O overdrive, que é dos câmbios novos. E aquele caminhão tá batendo todos em média. Onde eu tô fazendo 1,9 de média, os Scania que carregam no mesmo lugar fazem 2,5. Isso. No motor Super com essa caixa aí, né? No motor Super G25, com essa carga, né? E tanto que o Super, né, a Scania sempre teve um problema grave com freio motor, que era só na borboleta. Isso. Agora tem o CRB. Agora tem o Super com cabeçote inteiriço, tanto que já né? estão vendendo sem retarder. Exatamente. Porque agora fala, o retarder não é mais necessário. Se você quiser comprar, você compra, mas você vai ter que pagar. Antes era... Não vou dizer que era um item de série, mas você já comprava meio que, né, entre aspas, que já sabendo que ia ter. Necessário, né? Necessário. Agora com o CRB... Não, ficou totalmente desnecessário. E tem 5 estágios. 5 estágios. Eu testei ele, realmente. Tanto que a linha fora de estrada agora, a Scania lançou o 560 10x4. Isso. Já tinha o 660 e lançou o 560. Por quê? Nos 6 cilindros, né? Nos 6 cilindros. Mas nem V8. O 660 é V8. O 660 é V8. Né? Mas por que eles fizeram isso? É 540. O quê? O Scania. Não, o Super fora é 560. E nos 6 cilindros. 6 cilindros. É o mesmo motor do rodoviário. Exatamente. O que ele tem hoje? Se você for trabalhar numa mineração em que você cava um buraco e o caminhão sobe carregado, o 660 é o caminhão correto. Certo. Porque você tem mais força de subida. Agora, quando você está derrubando um morro, o 560 é melhor do que o 660 V8. Por quê? O 660 tem o retarder e o freio de borboleta. Freio motor de borboleta. O Super tem o CRB, tem a borboleta e tem o retarder. Ele tem 150 cavalos a mais de frenagem. Dá quase 1.000 cavalos de frenagem total. Dá mais, dá 1.200, 1.200 e pouco. Eu tenho que perguntar para Ana Boiani, a Master Driver da Scania. Ela fez esse teste, eu acompanhei e foi um caminhão que foi muito bem testado. E bem ajustado para diversas operações, mas para mineração realmente é um caminhão bem ajustado mesmo. Né? Esse 10x4 ele nem em placa. Ele é veículo... É máquina, né? Ele é máquina, ele é vendido como máquina. Cara, se deixar aqui a gente fica 2 horas falando.
Dá pra ficar. Vou ter que te convidar de novo, cara, porque ó, faltou a gente falar de... Você falou de máquina. Tem os Gruner lá no agronegócio, que o Axor virou uma máquina, né? Que a Mercedes, um grande sucesso nisso aí. E você vai ter que voltar, porque ó, faltou a gente falar de caminhão híbrido, caminhão elétrico. A gente viu que está ficando viável o célula de combustível, né, lá fora. Sim. O hidrogênio como combustível também. Sim, para virar então, etanol. Exatamente. Então, galera, tá prometido o Rômulo aqui numa nova ocasião. Em breve ele virá aqui. É um cara ocupado, tá sempre ali, ó. Muito obrigado por você ter tirado um tempo na sua agenda para estar aqui com a gente. Valeu demais, viu? Muito obrigado por esse papo. Amei. Curti demais. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Valeu. E olha só, você que transporta o Brasil, se assistiu até agora, é porque gostou do conteúdo. Então, ó, deixa o joinha aí. Não vai embora sem deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E ó, para você seguir a gente com os nossos conteúdos todos os dias nas redes sociais, é só vir aqui ó, no @TransportaBrasil. E para ler o nosso noticiário todo dia no nosso site, é o transportabrasil.com.br. Eu sou Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá!